Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô de folga, veio falar de um assunto que eu trabalho normalmente dia a dia, que é a utilização das cores. Eu sou arquiteta de formação e eu adoro abordar esse tema, que é composição e utilização das cores corretas. Eu vou falar um pouquinho desse assunto e você que gosta de compor as tonalidades certas, tem dúvida de como utilizar uma paleta de cores? Isso pode ser utilizado para maquiagem, para composição de roupas e até para decoração de ambiente. Fica até o final do vídeo para conhecer um pouquinho dessas técnicas. Pessoal, e já deixa seu like, comenta, compartilha e ativa o sininho para que vocês recebam novas notificações para os vídeos. Pessoal, para começar, eu queria mostrar para vocês uma ferramenta que eu utilizo, que é o círculo cromático. Círculo cromático vocês podem encontrar no banco de imagens do Pinterest, do Google, que ele já tem o posicionamento correto das cores, tá? E eu vou ensinar para vocês como utilizar o círculo cromático e o que eu vou fazer de composição de cores hoje, referente ao meu cabelo, que o meu cabelo tá diferente, tá com um tom alaranjado. Então eu queria mostrar para vocês quais são as dicas de escolher uma roupa ou uma composição geral, tá, pessoal? Não necessariamente precisa ser uma roupa, pode ser uma maquiagem ou até uma decoração dentro do ambiente de vocês. Laranja e vermelho são as cores quentes e elas compõem muito bem com azul e com verde. Eu tenho as cores frias, que é desse verdinho que vem até esse roxinho. Esse já começa uma tonalidade quente. E eu tenho as tonalidades quentes, desde o vermelho até esse lilás rosado, até o tom de amarelo, tá? Em algumas paletas vocês vão ver um amarelo esverdeado entre um e outro, tá? Que compõe a tonalidade quente. Como que eu vou começar a entender um pouquinho desse círculo? Primeiro, eu tenho que entender se eu quero um destaque muito grande ou eu não quero um destaque tão grande assim. Então, eu vou colocar o meu cabelo como exemplo agora e vou me compor com tonalidades que me tragam um certo destaque. Eu peguei aqui os tons de laranja, alaranjado, quase vermelho, e tons no vermelho, rosa, tá? E os tons pro bordeaux, vinho. Essa tonalidade ela tá bem aproximada com a cor do meu cabelo. Antes eu tinha esse tom aqui, que era o tom amarelo. Deixa eu ver se eu tenho um amarelo menos esverdeado. Eu tinha um tom de amarelo e agora eu migrei para um tom mais laranjado, tá? Esse tom alaranjado, ele tem uma composição com uma cor fria, tá? Então eu tenho aqui um tom quente, que seria o meu cabelo, e eu tenho um tom frio, que é logo na sequência. Como que eu sei se é na sequência? O que seria essa seta que tem aqui? É o oposto. Então, esse seria a cor oposta que vai se destacar se eu colocar uma roupa com essa tonalidade aqui. Então, se eu tenho um tom alaranjado em evidência, que no caso é meu cabelo, logo em seguida, o tom que refere-se na mesma linha, só que do lado frio, vai ser a tonalidade que vai compor com destaque aquela roupa que eu for utilizar ou aquela maquiagem que eu for utilizar. Então, vai ter um destaque. Mas se eu não quero tanto destaque assim, então vamos pensar, eu quero escolher uma tonalidade que não me traga tanto destaque assim. Eu vou procurar vizinhas. Lembrando que tonalidades vizinhas, pessoal, não pode ultrapassar entre quente e frio. Então, tá aqui. Eu tenho uma cor alaranjada, eu posso utilizar até o amarelo. Eles ainda são tonalidades vizinhas, tá? Então, eu posso pular um, fazer exatamente um do outro. Então, como que eu utilizo? Eu posso pegar a tonalidade do meu cabelo, que tá mais para esse aqui, e posso usar o degradê dessa cor. Então, não necessariamente precisa ser um do ladinho do outro. Eu posso usar o alaranjado mais forte para uma roupa. Então, vai ficar uma tonalidade muito próxima daquilo que eu tenho hoje,
tá? Então, o batom vai ficar muito aproximado, eu não vou trazer tanto destaque. Agora, se eu resolver pintar uma sombra azulada, já vai estar com muito destaque. Se eu pintar utilizando uma sombra mais pro tom de marrom, isso vai acontecer um destaque um pouquinho menor do que a escolha de uma cor fria, que é a cor azul, tá? Outra situação que é interessante são os triângulos, tá? Que são os tríades. O que seria o tríade, pessoal? É quando eu não quero escolher uma única tonalidade. Se eu tô trabalhando com uma maquiagem, eu não quero escolher uma única tonalidade, eu vou optar pelo tríade, que é um triângulo, literalmente, tá? Então, eu vou pegar duas cores quentes e uma fria, ou duas cores frias e uma quente. No caso, meu cabelo é ruivo, então eu vou vir aqui pra cima, deixa eu posicionar certinho aqui pra vocês. Ó, vejam se vocês conseguem identificar. Eu coloquei aqui a cor do meu cabelo. Do lado oposto já tem o verde, que é o verde com amarelo, então é um verde quente ainda. Então eu tenho laranja, verde e o término dele azul. Como que eu escolho essas tonalidades, pessoal? É só olhar o círculo cromático e ver qual que é a posição que fica até 3 ou 4 casas depois da sua tonalidade, aquela que você quer utilizar. Então, eu tenho a tonalidade laranja, eu vou utilizar 1, 2, 3. Na quarta casa, é a cor que eu posso compor com ela um triângulo, tá? E, consequentemente, eu vou usar uma cor fria. Qual cor fria que eu vou usar? Dentro do triângulo, eu vou conectar, eu vou puxar e vou trazer uma cor fria, mas não necessariamente precisa ser exatamente um triângulo retinho. Eu posso ter escolhido um azul um pouquinho mais fechado ou um pouquinho mais violeta, tá? Não tem problema. Então, o que aconteceu aqui? Eu escolhi 3 cores. Eu vou deixar o círculo cromático aqui para vocês e vocês vão perceber que o círculo é sempre o mesmo. O que muda é a tonalidade em degradê. Um azul mais claro, um azul mais forte, né? Então, isso você vai poder trabalhar com os degradês das cores. Bom, o que é mais que eu posso falar para vocês dessa composição? Mais uma vez, 4 tonalidades. Então, eu quero escolher 4. Vamos transformar isso num quadrado, tá? Então, lembra daquela situação de 1, 2, 3, 4 casas? Eu peguei a cor do meu cabelo e eu tô pulando 4 casinhas, de 4 a 5 casas, tá, gente? Não necessariamente tem que ser igual. Eu peguei a cor verde amarelada e aqui eu pulei uma casa, uma única casa, que então nessa casinha aqui tava o roxo, tá? Se vocês forem ver, se for puxar, ele tá o roxo logo na sequência, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou escolher mais uma casa pulando, é um azul esverdeado e roxo. Então, quais são as cores que eu vou compor? Aí já é muita cor para uma roupa, mas eu posso compor isso daqui para uma casa. Laranja do meu cabelo, verde amarelado, tá? Esse azul esverdeado e esse lilás rosado, tá? Então, eu tenho 4 com o mesmo formato, se vocês forem ver, ó, ele afunila, é um triângulo e um outro triângulo, sempre contando 4 casinhas e 4 casinhas, os das pontas, tá? Bom, hoje, o que eu vou fazer como exemplo para vocês, para não ficar muito extenso, muito longo? Eu vou utilizar 3 tonalidades, 3 cores. Eu vou usar a roupa, a maquiagem e vou aproveitar o círculo cromático para escolher essas tonalidades com vocês. Pessoal, a cor que eu escolhi para essa composição, então eu já vou mostrar a sombra que eu fiz com as tonalidades. A minha tonalidade de cor de cabelo é essa daqui, que é vermelha alaranjada. Eu não vou utilizar ela como base. Eu vou utilizar o laranja para compor. Então, eu vou fazer a maquiagem desde o degradê do marrom, creme, bege, tá? E o vermelho como base de cor quente. Então, eu não tô abrindo o triângulo
como eu estava fazendo antes, tá? 1, 2, 3, 4 casas. Eu tô abrindo o triângulo um pouquinho mais fechado. Então, eu também tenho essa possibilidade de escolher um triângulo um pouquinho menor. Mesmo assim, eu estou escolhendo duas tonalidades quentes e uma tonalidade fria. O meu frio vai ser um verde. Esse aqui é um verde azulado, mas pode ser qualquer tonalidade de verde. Então, como que eu vou fazer para esse tríade um pouquinho mais fininho, um pouquinho mais fechadinho? Ele também é chamado de complementar dividida, tá? Porque ela tem dois lados como se fosse de vizinhos, né? Então, ele pula só um. Então, eu conto uma casa, pulo uma e a próxima é a cor que eu vou utilizar. E eu sempre pego um tom frio. Então, pode ser tanto um pouquinho para o lado de cá ou do outro, vai depender do gosto de vocês. Não precisa o triângulo ficar retinho, tá? A ideia é escolher duas cores quentes e uma cor fria. Para não ficar muito do lado da cor que é do meu cabelo, eu tô usando o laranja e os tons de avermelhado. Lembrando que vermelho, pessoal, tem desde o rosa até o vermelhão, tá? Então eu posso utilizar qualquer tonalidade daqui, tanto daqui também quanto daqui de baixo. Para me ajudar a fazer essa sombra, eu tô fazendo com o dedo mesmo, tá, gente? Só para vocês verem a finalização. Então, eu já comecei a passar. Eu tô utilizando a paletinha da The Balm, a Nuditude, que é uma paleta bem básica que eu quero utilizar hoje. Então, o que que eu utilizei como base de sombra? Esse tom bem marronzinho clarinho. Eu usei esse tom rosado, mas é um rosa quase violeta, tá? Pra tentar chegar naquelas tonalidades mais rosa pro vermelho, né? E eu vou pegar esse rosinha clarinho aqui, então são tons quentes. Eles continuam sendo complementares, né? Eles não são vizinhos diretos, mas eu consigo trabalhar com duas tonalidades quentes. Então, no caso, esse é só um degradê, e esse daqui é uma tonalidade, e esse aqui é outra tonalidade. Então, eu já fiz minha sombra, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A sombra eu já passei, eu tô passando com o dedo mesmo para vocês verem a combinação. E agora eu vou só terminar fazendo uso do corretivo, um blush, vou mostrar para vocês o blush que eu vou utilizar, um batom e a cor da roupa compondo com aquele verde que seria a cor fria, tá? Para blush é fácil, né, pessoal? A maioria das tonalidades tem alguma coisa a ver com uma cor quente. Então, eu vou utilizar essa paletinha aqui, que eu já utilizo em que eu já utilizei em outros vídeos, né? Ele é da Benefit. Então, ele tem essa paleta com a combinação toda de tonalidades de blush. Então, vou utilizar para finalizar o meu rosto. Já passei corretivo, já tirei as olheiras e já penteei a sobrancelha. Só penteei mesmo, tá? Esse blush eu gosto de misturar tudo, colocar um pouquinho de cada um dessas cores. Pronto, pessoal. Já passei o blush e agora é o batom. Bom, o batom eu vou pegar mais uma vez o círculo cromático pra gente ver e não ter erro nesse momento. Eu tô aqui, tá? Eu escolhi a complementar dividida, não a tríade. Então, se eu tivesse escolhido a tríade, eu teria uma tonalidade bem diferente, tá? Então, vamos virar só para vocês terem uma ideia. Deixa eu posicionar aqui na minha cor mesmo, que é o vermelho alaranjado, que tá aqui. E aí, eu teria que escolher em tons de violeta e também o tom verde, tá? Então, esse daqui seria um pouquinho mais difícil de trabalhar. Eu escolhi a complementar dividida ao invés da tríade, então vou posicionar novamente, que tá aqui. Então, a minha tonalidade de cabelo é essa. Eu tenho vermelho como a evidência da maquiagem e os tons de laranja e terrosos. E a cor
que eu vou utilizar de roupa vai ter que ser fria, tá? Então agora, o que eu posso fazer? Eu posso ficar com uma tonalidade de batom neutra, né? Que eu já usei as sombras neutras, só alterei um pouquinho por causa do rosado, mas apareceu muito pouco aquele rosado e aquele vinho, que era da paleta de cá. E eu posso usar no batom, então eu posso utilizar um vermelho, um rosa, um vinho, tá? Para não ficar tudo tão laranja. Então eu vou utilizar um tom daqui. Esse batom, que é bem escuro, né? E ele é mais vermelho, né? Então ele vai entrar nessa tonalidade aqui, um pouquinho mais fechada do vermelho. Vou terminar com ele, vou passar um rímel e vou soltar meu cabelo e já venho aqui para mostrar como ficou. Prontinho, pessoal. Já tô pronta com o rímel, com o batom e com a minha blusa verde. Não sei se vocês conseguem ver. É a finalização dessa maquiagem. Foi só uma brincadeira para vocês verem que a paleta de cor, ela pode ser utilizada da forma que vocês acharem melhor. Então vocês podem usar degradês, ou duas quentes com uma fria, duas frias e uma quente, ou até mesmo duas quentes e duas frias. Então dá para ter uma infinidade de composições que a utilização do próprio círculo cromático, que eu vou deixar aqui para vocês não esquecerem, é a melhor forma de não errar na composição das cores, tanto de roupa, maquiagem e acessórios de decoração para casa. Vocês conheciam o círculo cromático? O que vocês acharam dessa dica de utilização de 3, 2 ou 4 cores? Então comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo. Até o próximo, pessoal. Um beijo grande. Tchau, tchau!